Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Gustavo. A gente vai começar agora a análise da prova da COSEAC UF, Universidade Federal Fluminense, ocorrida ano passado, tá? A COSEAC é uma organizadora da própria universidade, tá? Isso não quer dizer que os elaboradores da prova, que a banca da prova, seja composta por professores da universidade, tá? Muitas vezes isso não ocorre, né? Nem que seja composta por bibliotecários da universidade, nem sequer que seja composta por bibliotecários, né? Isso é uma pena. Creio que sim, que sejam bibliotecários, é uma prova bem elaborada quando comparada com outras provas, tá? Embora pudesse ser melhor em alguns pontos, tá? Então a gente vai começar a analisar essa prova e você tem sempre a opção de verificar o caderno com os comentários escritos, tá? Às vezes o que eu consigo lembrar e falar e comentar aqui traz alguma informação que não está na parte escrita, né? E vice-versa, né? Então isso pode tornar o seu aprendizado bem bacana, bem curioso e bem interessante também, tá ok? Então para isso é preciso que você esteja com a prova aí, tá? Você não precisa estar com a prova comentada. Você precisa estar com a prova para que você possa acompanhar na medida que eu estou lendo aqui, certo? Então a gente vai começar dessa forma. Eu vou ler a questão e debater a questão. Por isso que é importante que você esteja com a prova aí. Se não tiver com a prova impressa, que esteja em algum lugar onde você possa ler para poder acompanhar, certo? A prova da COSEAC, ela começa na questão 31, termina na questão 65, né? Então foram 35 questões, tá? 35 questões é um número muito grande de questões, tá? Então eu calculo que o ideal aí seria acertar pelo menos das 35, 30 questões para você realmente estar muito bem colocado. A primeira questão é uma questão de catalogação, né? Que diz assim, a questão 31. No item que trata da área do título e da indicação de responsabilidade, referindo-se à regra 2.1 do Código de Catalogação Anglo-Americano, a CR2, Ribeiro, que provavelmente é Memória Ribeiro, explica que não se acrescentam preposições ou conjunções como fatores de ligação entre os elementos que constituem um dado de responsabilidade, a não ser quando aparecem na fonte principal de informação. Nesse caso, devem ser conservados, pois trata-se também de uma É porque eu fico fazendo essas mudanças para cortar quando eu for editar o vídeo, entendeu? Então a pergunta aqui, ele quer saber o que é que se faz, né? O que é que ele diz assim? Não se acrescentam preposições ou conjunções como fatores de ligação entre os elementos que constituem um dado de responsabilidade, a não ser quando aparecem na fonte principal de informação. Por quê? Porque os elementos que estão na fonte principal de informação, no caso de uma monografia, é a folha de rosto, eles vão ser transcritos tal e qual estão na folha de rosto para a ficha catalográfica, tá? Então a resposta correta aí é a letra C, transcrição, tá? A questão 32 ela foi anulada, então nós não vamos ler. Vamos ler a questão 33. Segundo Bettles, não sei se pronuncia assim, a aproximação com a fase renascentista marca sobremaneira a biblioteca universitária, visto que os acervos de títulos em códices crescem, assim como avançam outros formatos e suportes, né? Imagine aí o Renascimento e uma biblioteca renascentista, né? A fim de promover a organização da biblioteca e como apoio ao trabalho dos bibliotecários, são utilizados pela primeira vez tanto o sistema arábico de numeração quanto se é pela primeira vez, nota o enunciado, né? Se é pela primeira vez que se usam os números,
qual é o outro que também estaria sendo usado pela primeira vez? Qual é o outro sistema de organização de qualquer coisa, né, de organização, ordenação, de qualquer coisa que a gente conhece? Ou é numérico ou é o alfabeto, né? Ou a gente coloca lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou a gente coloca lá A, B, C, D, E, né? Então esses são os primeiros, né, que surgiram porque eram os dois sistemas já conhecidos na época, né? Depois é que as pessoas foram descobrindo, misturando e elaborando sistemas mais bem acabados, né? Então a resposta correta aqui, logicamente, é a letra D, né? Não tem nem assim o que pensar, né? Porque aqui você vê letra A, código. Código pode ser qualquer código, então não quer dizer nada. Sistema decimal. O sistema decimal só foi ser desenvolvido lá por Dewey muito tempo depois do Renascimento, né? Verbete também não quer dizer nada. Verbete é um verbete. E aí a gente tem o alfabeto, lógico, e o funcional, que esse que não quer dizer nada mesmo, né? O que é um funcional, né? Enfim, não diz nada. Então a resposta correta, logicamente, é a letra D. Esse tipo de questão aqui, ele nem tenta confundir você, né? Porque não tem como você se confundir o alfabeto com nenhum outro, somente com o sistema decimal, mas o sistema decimal só vai surgir muito depois do Renascimento. Então a 33, a resposta correta é a letra D. Questão 34. Comentando sobre a economia verbal, de símbolos e de espaço das linguagens documentárias, já que operam o conteúdo informativo de um documento por análise e síntese, Dodebey alerta ao mesmo tempo para uma economia de... Ora, se eu estou fazendo uma economia verbal, ou seja, eu estou utilizando menos palavras, né? Eu estou fazendo uma economia de acordo com as palavras que eu uso, uma economia verbal, né? A gente pode até estranhar esse termo, mas significa isso. Se eu tenho uma economia de palavras, consequentemente, eu vou ter também uma economia de significados, né? Porque as palavras, elas são o quê? Elas representam, elas significam coisas, tá? Então, se eu economizo uma, também economizo a outra. É isso aqui que essa questão trata, tá? Então, quando a gente tem uma economia verbal, a gente também vai ter uma economia de significado. Para McGarry, 1999, na Organização de Descritores para a Recuperação da Informação, não se pode prescindir dois. Né? Quando a gente está organizando, né, os descritores para recuperar a informação, o que é que eu não posso prescindir? Ou seja, o que é que eu não posso deixar de lado? Né? O que é que a gente imagina aí? Se eu tenho um lado, eu tenho que ter um outro lado. Tá? Se eu tenho um descritor que significa determinado ponto de vista ou determinada coisa, eu tenho que ter um outro descritor também que vai representar o contrário dessa, né? E a resposta é antônimo, né? Antônimo. Note que é diferente de sinônimo, né? Os sinônimos eu tenho que evitar, né? Os sinônimos eu tenho que evitar, mas os antônimos não. Os antônimos é importante que eu coloque para que a pessoa, né, o usuário, todo usuário que conhece uma área, ele vai buscar as coisas através daquilo que ele conhece. E tudo que tem um lado também tem o outro lado, né? E provavelmente ele conhece os dois. Né? Nota também aqui como a questão ela é mal colocada, né? Porque as alternativas também não dão nenhuma chance para que a gente tenha dúvidas, né? Porque somente antônimos têm a ver com recuperação da informação. Poderia ter aqui homônimos, sinônimos, homógrafos, né? Polissemia, enfim. Mas tem catálogos que não tem nada a ver, códigos, quesitos, valores, enfim. Então nota que é uma questão assim, simplesinha, né? Apesar do enunciado ser um pouco complexo, mas a questão é simples. Questão 36. A análise do conteúdo, que é um conjunto de instrumentos metodológicos em constante aprimoramento, tem como base a inferência e se aplica a vários... Ora, nota que é análise de conteúdo, tá? Análise de conteúdo, ou seja, é aquela análise que se faz
do que está ali verbalizado, certo? Do que está ali verbalizado. Tudo bem. Aí a gente tem aqui documentos, né? Documentos que é amplo demais, discursos, né? Análise do discurso, análise de conteúdo, escritos, que também não quer dizer nada, porque você pode ter algo somente escrito, rabiscado, enfim. Canais, que é esse que não quer dizer nada mesmo, e formato é pior ainda, né? Não confunde nada. No máximo aqui a gente vai se confundir entre discursos e documentos, né? Só que, como a gente está tratando de análise de conteúdo, né? A análise de documento, ela vai sempre ter a parte temática do documento e a parte descritiva do documento, né? Já a análise de conteúdo não, a análise de conteúdo ela vai em cima do conteúdo do documento, que aqui está representado pela análise do discurso, certo? Então, também outra questão que a gente, um pouco mais complicada, mas também a gente não fica com dúvidas, né? Então, questão 36, letra B. Questão 37. Diante das novas funções do bibliotecário na contemporaneidade, Milanese chama atenção para a mudança paradigmática da área, advertindo que este profissional precisa compreender como prioridade não mais a organização em si. O bibliotecário deixa de ser um engenheiro da organização, né, para tornar-se Isso aí é a visão do Milanese, né, que é uma visão que é corroborada pela própria evolução da profissão do bibliotecário, tá? E pela própria evolução da sociedade em relação à informação, né? Se antigamente a gente tinha escassez de informação, escassez de documentos, a gente tinha uma segurança da informação muito maior, né, entre sociedades diferentes, hoje não, hoje está tudo sendo compartilhado. Então hoje a parte da organização ela já foi resolvida através de sistemas avançadíssimos de organização da informação e recuperação da informação, né? Então cabe ao bibliotecário hoje ser um estrategista da informação, ser alguém que pensa a informação de longo prazo, né? Como aquela informação vai trazer resultado para a comunidade, para a sociedade, onde aquela unidade de informação está inserida, tá? Então, a resposta correta aqui da questão 37 é essa, estrategista da informação, né, que é essa visão do Milanese. Questão 38. Para classificar enigmas anônimos da tradição oral, o manual da OCLC relativo às tabelas da classificação de Dewey, 23ª edição, no tocante a formas literárias, recomenda o uso de. Então, nota aqui que é uma maldade, cara, essa questão. Porque, como é que a gente vai saber enigmas anônimos da tradição oral, cara? Não existe isso, né? É o tipo de coisa... A questão, para ela ser mais trabalhada, ela deveria ter pelo menos a explicação do que é cada ponto, né? Do que é cada ponto. Agora tem um detalhe aqui importante, tá? Que as tabelas da CDD, elas têm um ponto importante, porque os zeros, ele pode ser eliminado, né? O zero ele pode ser eliminado, né? Então a resposta correta, que é a letra E, ela não tem esse zero, entendeu? Então, eu, Gustavo, não sabia dessa questão, mas eu teria marcado justamente a letra E. Aí você diz, poxa, mas como é que você sabe que é 398 e não 493 e não 809? Aí é por conta do significado de cada classe social, né? Ou melhor, de cada classe, né? Já que a classe 3... né, é justamente a classe das ciências sociais, né, que é onde estaria mais próximas os enigmas anônimos da tradição oral, já que tradição oral, na minha visão, tem a ver lá com sociologia, né, nesse sentido, antropologia, enfim. Então, eu colocaria nesse lado aí, né? Se tivesse aqui, né, se fosse alguma outra coisa, o título, mas
não tem jeito, vai ser nessa parte de ciências sociais, né? Questão 39. O Guia dos Museus Brasileiros, publicado pela USP, é fonte de informação denominada como? O que é um guia? Né? Um guia de museus ou de bibliotecas e tal, ele traz informações sobre todos os museus ou bibliotecas, enfim, daquela área específica ou geral. Né? Qual é a ideia? É que aquelas informações sejam concentradas, né, numa fonte de informação e que os usuários tenham acesso àquilo para poder encontrar, né, aquilo que eles procuram dentro daquele escopo ali, né, dos museus, enfim. Esse tipo de material, ele é o quê? Ele é um diretório. Por quê? Porque ele vai dirigir o usuário para o local onde ele pode encontrar informação. Certo? Nota também que não vai ter dúvidas aqui, porque não é manual, guia não é manual, guia não é índice, guia não é um indicador e guia também não é um relatório. Entendeu? Então, basta um bom senso aqui, uma leitura com calma, que mesmo que você não tenha 100% de certeza da resposta enquanto conhecimento, você vai ter 100% da resposta ao eliminar as outras. 40. Se for necessário extrair dados informacionais sobre a responsabilidade de uma monografia em outra fonte, e não na página de rosto ou na que a substitui, a regra R2.0b2 do ACR2 instrui que eles sejam transcritos na representação descritiva entre colchetes. Né? Os colchetes eles servem para indicar que aquela informação foi retirada de uma outra fonte de informação que não a fonte principal de informação prescrita para a área, certo? Qual é a área que não tem colchetes? É a área de notas, justamente porque na área de notas o catalogador vai colocar aquilo que ele julga importante colocar, então não vai usar colchetes, certo? Então isso aí já foi questão de concurso, fica aí a dica, né? Se cair você já está esperto. Questão 41. Lequadi, comentando sobre a mudança epistemológica no campo da ciência da informação, afirma que seu objeto não é mais o mesmo nem da biblioteconomia, nem da arquivologia, nem da museologia. Essa mudança foi causada pelas transformações tecnológicas, econômicas e... aí é uma coisa lógica, né? Se eu estou falando de tecnologia, de mudanças tecnológicas e econômicas, só falta outro tipo de mudança, que são as mudanças culturais. Né? Então, também não tem nem... enfim, não tem como errar essa questão. Questão 42. Uma das estratégias apontadas por McGarry, né, que é aquele livro Contexto Dinâmico da Informação, um livro muito bom, inclusive, antigo, né, mas muito bom. Então, uma das estratégias apontadas por McGarry para melhor comunicação com usuários especializados é o planejamento e elaboração das revistas de resumos. Né? Entretanto, sua utilidade dependerá... ora, se eu vou fazer uma revista de resumos, a utilidade dessa revista de resumos vai depender de quê? Da qualidade da minha revista, que vai pegar resumos que já foram feitos, ou vai depender da qualidade das revistas de onde eu vou tirar os resumos. Né? Então, estão entendendo? A questão é sobre isso. O que ele quer saber é se você entendeu isso. Né? Então, a utilidade vai depender do mérito das revistas envolvidas. Se eu for tirar resumos de revistas de qualidade, revistas que são procuradas, a minha revista de resumos vai ser ok. Mas se eu fizer com revistas ruins, resumos ruins, revistas que não têm utilidade, a minha revista de resumos também não vai ter utilidade. Questão 43. Bardin diz que a análise documental trabalha com procedimentos de... aí aqui também não tem muito o que falar, né? Aqui também não tem muito o que falar, né? Já que a única resposta correta só pode ser a letra A, que é transformação, procedimentos de transformação. Né? Ou seja, a análise documental ela vai transformar um documento em um descritor,
em algo que vai servir para uma base de dados, enfim, né? Vai ter uma transformação ali, né? Escolha, decisão, documentação, informação. Nota que escolha e decisão são meio que sinônimos numa situação dessa, né? Então uma elimina a outra. Então a COSEAC, ela faz umas questões boas, enunciados bons, mas as alternativas são muito ruins, né? Elas facilitam bastante o nosso trabalho. São ruins enquanto alternativas, né? Mas para o candidato, uma leitura boa, você já consegue acertar aqui boa parte das questões. Questão 44. Mesmo o crescimento exponencial da informação não sendo um fenômeno novo, será necessário cada vez mais que se compreenda sua manifestação em termos da diminuição de obras de fôlego e do aumento de publicações periódicas de caráter pouco cumulativo. Assim, também sua consequência representada em novas formas de apropriação da informação, como, por exemplo, a utilização de bases de dados e descritores pessoais. A esta ampliação da validação do detalhe em detrimento da validação do conjunto, Baratin e Jacob denominam de, ora, novamente, uma leitura. Eu nunca li o Baratin e o Jacob, mas uma boa leitura aqui das alternativas, você encontra a resposta. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que antigamente eram livros e hoje é mais periódicos. A leitura ficou hoje, os grandes volumes não existem mais. Você pega, por exemplo, essas séries de livros que fazem muito sucesso na adolescência, como Harry Potter, né, A Escolha, A Seleção, Divergente, né, essas sériezinhas. São vários livros, né? Você vê que mesmo o cinema hoje, ele traz uma série de filmes. Você vê também como as séries de TV hoje fazem muito sucesso, rivalizando também com os filmes, tá? Porque hoje a informação ela está muito dessa forma, ela está sempre sendo repartida. Isso também tem a ver com a economia da informação, né? Então, para a gente encontrar o que é que o Baratin e o Jacob eles querem dizer, a gente vai pensar em quê? Vai pensar nesse sentido. Então, miscelânea informativa não pode ser, porque o termo miscelânea é mistura, e não é disso que trata. Ele não está falando de mistura, ele está falando de particionamento, de divisão, de divisão, né? Proliferação de fragmentos. Aí, ok, ou seja, ele está falando de uma fragmentação da informação. Aqui está correto, está correto. Documentação pulverizada. Isso aqui de jeito nenhum, né? Porque ele não está pulverizando a documentação. Mosaico documental, também não. Excertos compostos, esse que não é mesmo. Então a única resposta correta é proliferação de fragmentos, né? Porque é isso, um escritor hoje, quando ele vai fazer um livro, até porque o Amazon ele paga mais quando você tem mais páginas e você precisa publicar muito, por exemplo, ele pega o livro dele e ele fragmenta aquele livro, né? Isso é só um pequeno exemplo, tá? Mas o principal aqui é os periódicos em relação aos livros, né? Então, a resposta correta aqui é a letra B da questão 44. Questão 45. Analisar o sistema de circulação de uma biblioteca universitária é um bom método de avaliação e pode ser feito, por exemplo, através da análise do empréstimo. Nos sistemas de circulação informatizados, os dados podem ser reunidos como um subproduto contínuo do funcionamento do sistema. Os registros que representem a totalidade dos empréstimos são processados por meio de programa de computador, a fim de produzir dados sobre distribuição dos assuntos na circulação, identificar os títulos mais utilizados e assim por diante. Esse método avaliativo, antes da chegada da informatização de serviços, era feito por meio de... Então imagine como é que você vai conseguir fazer algo desse tamanho sem utilizar computador, sem utilizar tecnologias. Não tem como. Isso aí é o que a gente chama de amostragem, né? Se faz por amostragem. Você pega algumas amostras e faz isso, né? É isso aqui, disso aqui que ele trata, né? Então a resposta certa é a letra C.
ao mencionar a importância da elaboração de uma taxonomia e do exame de consultas feitas às bibliotecas, afirma que as questões de referência podem ser reunidas de diversas maneiras, analisando entre elas o agrupamento funcional, ou seja, agrupamento funcional que é qual é a função daquela consulta, tá? E aí o Grogan tem os tipos de consulta, né, que ele coloca, que na apostila de vocês tem, tá? Por isso que ele coloca dessa forma, ele quer que se organize essas consultas através da função delas, para que a gente possa pensar como responder essas consultas da melhor forma, tá? Resposta da 46, letra E. Questão 47. Para Lancaster, o bom indexador é aquele que também procura desempenhar atividades, aí a resposta certa é a letra D, de referência. Por quê? Porque a indexação, ela é uma forma de se comunicar com o público, não é? É uma linguagem de comunicação entre o sistema da biblioteca e o usuário da biblioteca. E quando o indexador ele tem uma experiência no serviço de referência, que ele sabe como os usuários vão fazer suas pesquisas, isso ajuda muito na indexação, né, para que o sistema da biblioteca se comunique melhor com o usuário. Tá? É por isso que essa questão ela existe aqui e é por isso que o Lancaster comenta isso. Então, questão 47, letra D. Questão 48. A organização dos conceitos de um tesauro é conduzida por processos de indução, dedução ou abdução. Tá? Não tem também muito o que comentar aqui. Ok? Então, só lembrando que indução, dedução e abdução são coisas de lógica, né? São questões para a gente encontrar uma sentença que é verdadeira, né? Continuando, questão 49, diz assim: na tipologia das linguagens documentárias, a representação abreviada de um documento, que se elabora extraindo frases do próprio documento, e aquela que é texto sucinto criado por outro que não o autor do texto representado, denominam-se respectivamente extrato e resumo. Né? Um extrato é quando você faz um resumo utilizando textos do próprio documento, né? Então você faz um extrato, você extrai do documento aquele resumo. E o resumo, ele é uma criação, né, daquela pessoa que está criando o resumo. O que não impede que ela use este ou aquele trecho do próprio documento, tá? Então a resposta correta da 49 é a letra B. Questão 50. Os métodos de análise dos documentos e da informação produzem, entre outros, índices de palavras-chave, índices de palavras de textos integrais e índices de palavras dos títulos e de citações. A esses últimos, né, que são os índices de citações, dá-se o nome de índices paratextuais, né? Paratextuais são os índices de citações. As citações elas são tiradas do texto, né? E a gente tem esse índice que é considerado um índice paratextual. Questão correta, letra D. Questão 51. Ao lado de bibliografias especializadas, índices e abstracts desempenham importante papel na transferência da informação entre cientistas e os seus pares. Auxiliam o pesquisador a conhecer em uma única fonte o que ocorreu ou está ocorrendo periodicamente no campo estudado, pois analisam a produção bibliográfica em determinada área temática. Podem, portanto, também substituir a consulta a uma série de outros trabalhos e são denominadas, olha quanto texto para uma resposta simples, né, que é a revisão de literatura. Né? A revisão de literatura é aquele momento em que você faz uma revisão no que vem sendo publicado sobre aquele assunto, né, para embasar a sua publicação, né, o seu texto, a sua pesquisa, enfim.
Questão 51, resposta certa, a letra B. Outra questão de McGarry, né? Para McGarry, 99, as enciclopédias impressas ou em formato eletrônico são fontes de informação que não podem evitar fazer juízo de valor, né? Já que a enciclopédia, ela não é um conceito, ela não vai somente dizer o que algo significa, ela vai ter que explicar. E a partir do momento que ele explica algo, um fato histórico, a biografia de alguém, inevitavelmente vai estar fazendo um juízo de valor, né? Não tem como evitar isso. Questão 53. Como métodos de avaliação de resumos propostos por Lancaster, além do julgamento intuitivo subjetivo, o da comparação com um resumo ideal, o da medida a partir de quais perguntas de teste sobre um documento podem ser respondidas pelo resumo, há ainda o de, note que ele está falando aqui de avaliação de resumo, né? Então, se ele já avaliou o resumo intuitivamente, se o resumo é bom ou ruim, se ele já fez uma comparação com o que seria um resumo ideal, se ele já fez uma avaliação com as perguntas teste sobre um documento. Por exemplo, o que é uma pergunta teste? O resumo é de uma tese ou de uma dissertação. A metodologia está presente no resumo? Isso é uma pergunta teste, porque se a metodologia não tiver, o resumo deve ser refeito, né? Já que a metodologia é algo fundamental para um resumo de uma pesquisa, né? Então, para uma pesquisa científica, né? Tá? É só um exemplo. Então, além de tudo isso, o outro ponto que deve ser avaliado é a recuperabilidade do documento pelo resumo, ou seja, será que aquele resumo vai servir para o documento ser encontrado numa base de dados? Tá? Então, essa é uma outra medida de avaliação colocada pelo Lancaster. Questão 54. Quando se tem um único sobrenome para identificar um autor, a fim de diferenciá-lo de outros na catalogação descritiva, a regra para sua entrada é pesquisar e usar algum acréscimo, né? Você pode colocar, né? Você tem lá dois nomes iguais, né? Você tem dois nomes iguais. Então você vai colocar algo que vai diferenciar aqueles autores, né? Uma data, um sobrenome a mais, tá? Então vai caber aí a política de catalogação daquela biblioteca, como isso deve ser feito. Questão 56. Após os 8 passos do processo de referência, Grogan acrescenta mais uma etapa final, né? Que aí, logicamente, não faz parte de não é nem para ser considerado uma etapa, né? Já que são 8 passos. O que o Grogan coloca é o que é que se deve fazer depois disso, né? Que é saber ou procurar saber como o usuário utiliza a informação ou conhecimento aceitos como resposta, né? Isso aí seria o ápice do trabalho do serviço de referência, né? Saber o que é que os usuários estão fazendo com aquilo que a gente dá de informação para eles, né? Questão 57. A resolução do Conselho Federal de Biblioteconomia, de 7 de novembro de 2018, que aprova o Código de Ética e Deontologia do Bibliotecário Brasileiro, fixando as normas orientadoras de conduta no exercício de suas atividades profissionais, no capítulo que trata das penalidades, específica no artigo 13, sobre infrações ético-disciplinares com a punição de forma alternada com penas de... Aí são vários tipos de penas, né? E aí fica difícil a gente saber exatamente, né, qual é a pergunta aqui, né? Porque ele não diz qual foi o tipo de infração também, né? Já que as penas diz respeito também ao tipo de infração que foi feito. Tá? A resposta correta aqui é a letra A. Por quê? Porque é a única que tem 2 tipos realmente de pena. A advertência reservada, ou seja, o conselho chama o infrator e faz uma advertência a ele reservadamente. Tem uma censura pública, tá? Aí na letra B, aconselhamento não é pena, né? Advertência pública e retenção do registro profissional não é uma advertência. A advertência ela é reservada, a censura que é pública, tá? Então a gente vai vendo aqui as respostas e a resposta correta é a letra A.
Questão 58. Para as linguagens documentárias, organizar o campo conceitual da representação documentária, servir de instrumento para a distribuição útil dos livros ou documentos e controlar as dispersões léxicas, sintáticas e simbólicas no processo de análise documentária são consideradas como suas funções, né? São as funções da análise documentária, né? Conseguir fazer isso, controlar as dispersões léxicas, sintáticas e simbólicas. 59. Questão 59, mais uma questão de McGarry, tá? Diz assim, na opinião de McGarry, tanto as classificações do conhecimento como os programas dos cursos universitários refletem, né? E aí, o que é que ele pergunta? Tanto as classificações do conhecimento, como o CDU, o CDD, quanto os programas de curso universitário, o que é que eles refletem? Aí na letra E diz, valores das culturas dominantes do seu tempo. Nada mais simples de entender, né? Eu acho que essa questão aqui também é uma boa leitura, a gente consegue encontrar uma resposta correta aqui, simples. Questão 60. Milanese, 2002, afirma que o profissional que atua em serviço de informação para a universidade está, por suas atribuições no contexto atual, entre dois tipos de bibliotecário. Né? Aí a resposta correta é a letra D. O que atua na área escolar e o que trabalha em grupos especializados de pesquisa. Nota que a gente está falando de universidade. O que é uma universidade? Ensino, pesquisa e extensão. Né? Então, o bibliotecário de uma universidade, ele tem que estar ligado a esses três grandes eixos de qualquer universidade. Né? O ensino, que aí se assimila à biblioteca escolar, claro que tirando a parte infantil da biblioteca escolar, mas a biblioteca escolar no sentido de atendimento àquele estudante, né, que é uma coisa. Pesquisa, que é uma outra coisa. E extensão. Quantos bibliotecários que atuam em projetos de extensão de universidades acabam sendo mais parecidos com bibliotecários de biblioteca pública, por exemplo, ou de biblioteca escolar, a depender do projeto de extensão, né, já que o projeto de extensão ele liga a universidade e a comunidade, né? Então, na verdade aqui faltou ainda isso. Embora, como ele coloca Milanese, né, o Milanese fala nesse meio termo aí entre o bibliotecário escolar e o bibliotecário de pesquisa. Questão 61. No processo de divulgação da ciência, devido à morosidade de bibliotecas do periódico científico, a comunicação científica é impulsionada por meio de fontes alternativas baseadas no meio eletrônico. Não corresponde a essa afirmação. Nota que ele pede fontes alternativas. Os periódicos científicos, eles não são alternativos, eles estão no meio eletrônico também, mas eles não são fontes alternativas, tá? Então, a resposta só pode ser ela. Questão 61, letra B, a resposta. Questão 62. Lancaster aconselha principalmente para as pesquisas em base de dados que se anexe um formulário de avaliação a ser preenchido pelo usuário, para que a biblioteca possa calcular, em relação à busca feita, o quê? Né? Ora, o que é que o Lancaster sugere? Que a biblioteca consiga ter uma estatística, pelo menos dados aproximados desse coeficiente de precisão. Para quê? Para saber se o que o usuário procura, ele acha. Né? Então, o sonho do Lancaster seria esse. Então, a resposta certa aqui é a letra A. Questão 63. Ao comentar que nós, bibliotecários, há milênios indexamos, criamos classificações de conhecimento, criamos linguagens documentárias e representação documental, estudamos comunicação com os usuários e, pelo menos durante todo o século XX, elaboramos e utilizamos dados estatísticos para avaliação de nossos instrumentos, e ainda que os conhecimentos biblioteconômicos tornaram-se subsídios para o desenvolvimento de conceitos teóricos nas áreas computacionais, entre outras, MEI 2009 diz que, na verdade, os bibliotecários produzem informações sobre informações. O enunciado traz a resposta, né? O que é informação sobre informação? Meta-informação. Né? Resposta correta, letra B, simples, entregue aí. Questão 64. As contribuições para a determinação do universo conceitual de uma área são encontradas em fontes primárias e secundárias.
Fazendo parte destas últimas estão os... Nota que ele está falando de universo conceitual. E aí a gente já tem que pensar quais são as fontes de informação que trazem isso. E a resposta correta só pode ser tesauros, que está aí na letra C, né? Segundo Weitzel, a compreensão pelo bibliotecário de que o envolvimento da comunidade universitária em uma política de desenvolvimento de coleções é fundamental e facilitará todo o processo. Segundo a autora, o grau deste envolvimento pode ser medido verificando-se. Então, nota que ele fala aqui, ou melhor, a autora fala que a compreensão pelo bibliotecário de que o envolvimento da comunidade universitária em uma política de desenvolvimento de coleções é fundamental. O que é que o bibliotecário quer? Que a comunidade se envolva no processo de desenvolvimento de coleções, certo? Segundo a autora, o grau deste envolvimento pode ser medido verificando-se, aí na letra D tem o lugar da biblioteca no organograma da universidade. É uma das formas para você saber se a universidade dá valor à biblioteca mesmo ou se a biblioteca é relegada a último plano dentro de um organograma, que é uma coisa básica, né? Tá? Então a resposta correta aqui é a letra D. Tá? Essa prova da COSEAC, eu achei ela muito simples. Tá? Essa prova da COSEAC, eu achei ela simples, tá? É uma prova de muita leitura. Todas as questões trazem um texto longo, enunciado longo. Porém, as alternativas, elas entregam muito a resposta. Tá? Então, leiam com atenção, alternativa por alternativa. Tenham calma, né, quem for fazer a prova da UF, tá? Porque normalmente, se forem as mesmas pessoas que fizeram essa prova, devem trabalhar da mesma maneira, né? Então, as alternativas, elas ajudam muito a encontrar a resposta. Então, leia com calma, porque as alternativas, elas muitas vezes não têm nada a ver com o enunciado. Tá? Então, você vai sempre, se não acertar mesmo a questão sim, fácil, você vai chegar mais perto, porque você consegue das 5 alternativas eliminar 2, 3. Tá? Então, é isso, preste muita atenção. O enunciado é longo, mas as alternativas, elas estão fáceis para a gente encontrar ali 2 ou 3, ou às vezes a resposta correta mesmo, e ficar em dúvida somente entre elas. Tá ok? Então leiam com calma, muita calma, releiam, tá? Que as questões da COSEAC não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Tá ok? Então, muito obrigado, força nos estudos e leiam também a apostila com as respostas comentadas.